Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Wellen. A nossa aula de hoje é uma aula bem simples sobre os eletrólitos, os nossos eletrólitos de sódio e os nossos eletrólitos de potássio. Bom, não tem como a gente falar de sódio e potássio sem lembrar da nossa bomba de sódio e potássio, que é uma bomba envolvida por essa bomba são canais iônicos na membrana das células envolvidos em potencial de ação, também em contração muscular. O que acontece, gente? Essa bomba de sódio e potássio, como vocês se lembram de fisiologia, ela modifica íons da parte mais concentrada para a parte menos concentrada. Esses íons mais importantes, sódio e potássio, também tem relação também com quem controla essas entradas de íon. Nós também temos íons de cálcio e também íons de magnésio. Mas importante para a gente nesse momento é a nossa concentração de sódio e potássio. Bom, a bomba de sódio e potássio, como vocês já sabem, ela tem gasto de energia, ela gasta energia porque está envolvido nela o uso de ADP, adenosina trifosfato, e também o uso de ADP, adenosina difosfato. O que acontece? Nós temos uma concentração muito grande de sódio no espaço extracelular. No espaço extracelular, nós temos uma concentração muito grande de sódio. E aí, pessoal, esse sódio, ele também tem que ir para no espaço intracelular, porém em quantidade pequenas. Já dentro da minha célula, no espaço intracelular, a gente tem uma quantidade muito grande de potássio. Aí o que acontece? Tem que ter um equilíbrio iônico pela quantidade de sódio e a quantidade de potássio. Aí, dentro da minha célula, o meu sódio, aqui dentro da minha célula, ele precisa sair pelo canal da bomba de sódio e potássio, esse canal iônico. O que acontece? A minha molécula de ATP, ela vai liberar um fosfato inorgânico e vai se aderir, quando ela se adere aqui no canal iônico, ela libera um fosfato inorgânico, virando uma molécula de ADP. Quando ela se liga a esse canal iônico liberando fosfato inorgânico, faz com que o sódio que está dentro da minha célula, vou colocar aqui outra corzinha, o sódio que está dentro da minha célula, ele consiga sair para o espaço extracelular. Quando esse sódio consegue sair para o espaço extracelular, o potássio que está fora, ele consegue entrar para dentro da célula. Ele consegue entrar para dentro da célula. E aí muda, como eu tenho maior concentração de sódio extracelular e de potássio intracelular, aí é feito esse equilíbrio dos eletrólitos da minha célula. Eu preciso de uma maior quantidade de sódio extracelular, principalmente para potencial de ação dos meus neurônios. O sódio ele está envolvido nas sinapses. Então, eu preciso de uma quantidade maior de sódio, além de controle osmótico também dentro da minha célula. Já o potássio, eu preciso de uma quantidade maior de potássio intracelularmente para manutenção das vias intracelulares. Então, é uma compensação. Eu libero sódio extracelular e venho com potássio intracelular. Isso aí é uma forma bem resumida mesmo de como funciona essa bomba de sódio e potássio, que deve estar bem fresco ainda de fisiologia na mente de vocês. Então vamos lá, gente, vamos falar sobre o potássio. O potássio ele é um íon intracelular primário. Menor que 2% dele está presente na forma extracelular, ou seja, a quantidade dele no meu plasma é muito pequena, essa concentração no plasma é muito pequena. Nós temos uma concentração maior dele dentro da minha célula. As concentrações intracelulares elevadas são mantidas pela bomba de sódio e potássio ATPase, que transporta, por meio de transporte ativo, continuamente o potássio para dentro da célula contra um gradiente de concentração, que foi o que a gente acabou de ver bem resumidamente. Essa bomba constitui um fator crítico para a manutenção e ajuste de gradientes iônicos, no quais dependem de transmissão dos impulsos nervosos e da contratilidade do músculo cardíaco e do músculo esquelético. Então, olha só que interessante. Quando o sódio ele ajuda na contração da minha musculatura cardíaca
e na contração da minha musculatura esquelética. Por isso que eu tenho uma maior quantidade dele dentro da minha célula, porque ele ajuda nessa contratilidade. Se eu tiver só potássio, muita quantidade extracelular, eu interfiro nessa concentração, nessa contração muscular e posso ter, por exemplo, problemas cardíacos graves, já que potássio eu preciso ter ele dentro da minha célula. Sem potássio dentro da minha célula, isso reflete muito na minha musculatura cardíaca. Os valores de referência de sódio e potássio, de potássio, gente, desculpa. Valores de referência para o potássio nesse momento. De 0 a 4 meses, os valores de referência é de 4 a 6,2 mol por litro no plasma. De 4 meses a 1 ano, de 3,7 a 5,6 mol por litro no plasma. E maiores que 1 ano, na fase adulta, a gente tem o limite de 3,5 a 5,3 mol por litro, tendo o valor crítico até 6,2. Quando eu passo de 6,2 mol por litro no plasma, uma quantificação assim, nessa concentração, a gente já tem riscos muito grandes, principalmente na musculatura cardíaca. Quando que se solicita valor de potássio? Para equilíbrio eletrolítico, arritmias cardíacas, fraqueza muscular, encefalopatia hepática e insuficiência renal, a gente consegue. Por que insuficiência renal a gente solicita potássio para o paciente? Porque o potássio ele é reabsorvido pelos rins de volta para a circulação. Então, se o paciente está com insuficiência renal, é bom a gente quantificar os níveis de potássio para ver se os outros órgãos do paciente, as outras células, as outras funcionalidades, está tudo ok. Também serve para diagnóstico e monitoramento de hiperpotassemia e da hipopotassemia em diversas condições, como coma diabético, insuficiência renal, perda hidroeletrolítica grave, efeito de certos fármacos, ou seja, para se monitorar. Se o paciente está com uma crise de hiperpotassemia, solicita o potássio para controlar. Se o paciente ele tem quadro de hipopotassemia, solicita o potássio para fazer controle. Também para diagnóstico de paralisia periódica de hiperpotassemia familiar ou paralisia por hipopotassemia. Por quê, gente? Bomba de sódio e potássio, tem que saber a concentração dele para guiar o quadro analítico clínico. Valores elevados de potássio, pode ser algumas causas. Retenção de potássio, o organismo retém potássio, não consegue distribuir, ou uma redistribuição exagerada de potássio também, e desvio urinário. Valores diminuídos de potássio, excreção renal excessiva, causas renais de perda excessiva de potássio, ou seja, talvez o paciente pode estar usando o uso de diuréticos, que pode estar fazendo com que esse potássio seja excretado, e aí eu tenho uma diminuição a níveis plasmáticos dele também. O que limita o exame de potássio? Hemólise, punção traumática, uso prolongado de torniquete, ingestão excessiva de potássio na alimentação, fármacos com alto conteúdo de potássio e transfusões sanguíneas de sangue velho, bolsas de sangue velho. Faz essas limitações. Então, se eu tiver um paciente com hemólise, a lise dessas hemácias, elas interferem na quantificação de potássio por causa da hemoglobina. É comum eu ter pacientes com com muita hemoglobina sérica, com concentração desequilibrada de potássio. E o sódio, gente? O sódio, ele é o principal cátion extracelular, ou seja, ele está numa maior quantidade na via extracelular e ele tem influência sobre a osmolaridade plasmática. Ele desempenha um papel central na manutenção de distribuição normal de água e também pressão osmótica. Alterações no sódio sérico refletem com mais frequência alterações no equilíbrio hídrico e não no equilíbrio do sódio. Ou seja, paciente com desidratação ou hiperidratação, ele pode ter uma alteração no sódio. Não é que ele tem um problema de sódio no corpo, mas sim ele está fazendo mecanismos externos que alteram a concentração de sódio plasmático. Ele é ajustado pelo nosso hormônio antidiurético, ADH, e também pelos receptores de sede para manter a osmolaridade e volume no plasma. A aldosterona causa reabsorção tubular do sódio.
O hormônio peptídeo natriurético atrial diminui a reabsorção do sódio. Essa é a função principal do sódio, gente, principalmente regulação osmótica do equilíbrio hidroeletrolítico do nosso plasma. Quando se utiliza o sódio, gente, se solicita sódio para diagnóstico e tratamento de desidratação e hiperidratação. Se o paciente não tiver recebido uma grande carga de sódio, a presença de hipernatremia sugere a necessidade de água, porque o paciente não está excretando, ele não está metabolizando, então a gente precisa de água para poder fazer a diluição e excreção também. Valores menor que 130 mol por litro indicam hiperidratação, aí o paciente já está excretando demais, já está hiperidratado. Também se solicita o exame de sódio para equilíbrio eletrolítico, ácido básico, equilíbrio hídrico, intoxicação hídrica. Quais são os valores de referência? De 135 a 145 mol por litro. É normal encontrar uma quantidade maior de sódio no plasma. A gente viu que potássio é até, no máximo, 5,4 mol por litro. Olha só a diferença de sódio. A quantidade, 130 mols a mais, para a gente ver que a concentração de um é maior do que a concentração de outro. Por isso que a gente tem esse equilíbrio entre os íons e a bomba de sódio e potássio que faz essa regulação iônica. Quais são os valores críticos do meu sódio, gente? Menor que 121 é valor crítico. Se eu tiver uma concentração de sódio menor que 121 mol por litro, então isso é perigoso para o paciente, principalmente para a consciência, porque o sódio ele serve para regulação dos meus neurônios. Eu tenho ligação neural, ele está envolvido na sinapse. Fugiu aqui, gente, rapidinho. Ele está envolvido nas sinapses. Então, se eu tenho uma diminuição de sódio no meu plasma, eu não vou ter o quê? Sinapses eficientes. Então, o paciente pode desmaiar, entrar em coma, não conseguir acordar de uma cirurgia, por exemplo. Então, precisa se verificar isso, se está na concentração certa. E uma concentração elevada, eu modifico totalmente a osmolaridade do paciente e interfiro diretamente na bomba de sódio e potássio. Então, sempre que o paciente está com investigação de problema renal e também problema cardíaco, é necessária a solicitação dos dois exames, sódio e potássio, para ver como que está o equilíbrio, principalmente da contração muscular dele. Valores elevados de sódio são encontrados em condições associadas à perda de água, maior do que a perda de sal pela pele, pulmões, trato gastrointestinal e rins, desidratação, também causa valor elevado de sódio. Causas cutâneas, como queimadura, sudorese excessiva, alguns fármacos. Pós-traumáticos, causados por tumores, cistos de sódio, tuberculose, sarcoidose. Causas idiopáticas, que são causadas por aneurisma, meningite, encefalite. E também causa pós-obstrutiva. Também pode causar valores elevados de sódio. Nos valores diminuídos de sódio, gente, a gente chama isso, o termo é hiponatremia. Hiponatremia é valor diminuído de sódio. Ele é definido pela presença menor que 135 mols de sódio, pela verificação de menor de 135 mols de sódio após a exclusão de pseudonatremia, ou seja, uma falsa hiponatremia. A gente verifica isso pelos exames. Aí nós temos algumas causas, como hiponatremia hipovolêmica, que é quando a gente tem redução do líquido extracelular, onde nós temos perda renal de sódio na água, causado pelo uso de diuréticos. Por isso que pacientes que usam diuréticos são internados em leito. Tem que tomar cuidado com esse uso, por causa que a gente pode causar um quadro de hiponatremia desse paciente. Nefropatia com perda de sal também, perda cerebral de sal, insuficiência suprarrenal também causa. Nós temos a perda extrarrenal, que é a perda extrarrenal de sódio e água com conservação renal, causada por queimadura, perda por trato gastrointestinal, pancreatite, obstrução intestinal, também perda de sangue. Nós podemos ter hiponatremia hipervolêmica, quando nós temos expansão do líquido extracelular. Aí a gente pode ter a causa, insuficiência cardíaca congestiva, cirrose ou síndrome nefrótica.
E nós temos também a hiponatremia euvolêmica, quando nós temos a expansão do líquido extracelular sem edema e do líquido intracelular sem edema, que pode ser causado por uso de diuréticos tiazídicos, hipotireoidismo, insuficiência suprarrenal e secreção da síndrome inapropriada do hormônio antidiurético também pode causar. Pessoal, é isso. A nossa aula de hoje foi só sobre esses eletrólitos. A gente já teve uma aula muito longa de função hepática na semana passada e a gente se vê depois para poder discutir esse assunto.